Graças a Deus. Queridos, Pai seja convosco. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor por estarem aqui? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, em pé como estamos, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo 22 até o versículo 33. Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus por estar aqui. É uma alegria poder, pela primeira vez, estar servindo essa igreja, servindo essa casa. Minha gratidão à vida do pastor Saulo. Obrigado, pastor, pela confiança, obrigado pelo carinho, tá? Deus abençoe o senhor, toda a sua casa. Pastor Tiago Franco, um amigo, e que Deus possa abençoá-lo por ser essa ponte para estarmos aqui. Deus abençoe também aos jovens, pelo empenho, pelo trabalho, toda a liderança. Uma alegria poder estar com vocês e servir a Jesus e servir a palavra de Deus à vida de vocês. Minha esposa está comigo desde cedo, né? A gente chegou um pouco cedo para podermos descansar e tranquilizar. E amanhã nós estamos voltando direto para uma outra agenda e ela está me acompanhando hoje com muita fé e coragem. Deus abençoe a vida dela. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, quantos acharem pode dizer amém? Amém. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Grave essa informação. O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Preciso que você grave essas duas informações. O barco estava longe, e a segunda é porque o vento lhes era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32, subindo ambos ao barco, cessou o vento. Pastor, eu sempre imaginei que Jesus tinha andado sobre as águas, apenas sobre as águas. Mas lendo Marcos eu me assusto, porque mostra que Jesus andou sobre as águas no meio da tempestade. Porque a tempestade só para quando ele entra. Significando que Jesus andou sobre as águas no meio do caos. E é isso que ele quer dizer para o coração de alguém aqui hoje. É um caos para você. É uma bagunça para você, mas eu estou por cima de tudo isso e tenho tudo isso sob o controle da minha mão e do meu poder. Entrando ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E você diz amém. Se você puder, por favor, se assente com a sua Bíblia aberta. Eu vou precisar muito que você me acompanhe nos textos, para que a gente possa entender com clareza o que Deus tem para nós. Se puderem me ajudar, o pessoal da mídia, e colocando os textos aqui, pode? A gente vai junto, e aí eu vou dar as referências. Existem coisas que eu vou dizer aqui nesse texto, que não estão em Mateus, mas estão em Marcos ou em João, que relatam os três a mesma história. Então, eu vou dar a você a referência, você acompanha na Bíblia e também no telão, e a gente vai ouvir e aprender junto o que Deus tem para nós. Quem me ouve diz amém? Amém. Olha aqui para mim.
Albert Einstein disse que existem duas formas de vivermos a vida. A primeira é viver como se nada fosse Deus. A segunda forma é viver como se tudo fosse Deus. E na minha opinião, a segunda forma é a mais difícil, é a mais complicada. Explico. Porque ver Deus em todas as coisas é um grande desafio. Acreditar que Deus está por trás de tudo, e quando eu digo tudo mesmo. Explico. É muito comum a gente dizer e glorificar a Deus e enxergar Deus com facilidade quando as portas se abrem, é ou não é? Mas é muito difícil a gente ver Deus quando parece que as portas não querem se abrir. É muito fácil ver Deus e glorificar ao seu nome quando a gente é curado da doença, quando a enfermidade passa, quando os problemas vão embora, mas é muito difícil enxergar Deus no meio do nosso caos, quando a doença não vai embora, quando a enfermidade não é curada, quando o problema não é curado. É muito difícil ter a maturidade de fé de Paulo, que depois de ter sofrido naufrágios, que depois de ter a vida sofrida pelo Evangelho, é ainda capaz de dizer: eu aprendi uma coisa, a coisa é que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo diz todas as coisas. Paulo diz que não são apenas as coisas boas e nem também as coisas ruins. O que Paulo está dizendo é: os naufrágios que enfrentei, as crises que passei, as prisões que me lançaram, os problemas que eu tive que enfrentar, tudo isso, de uma forma que eu não sei explicar, Deus estava transformando o que parecia ser mal em bênção na minha vida. É por isso que eu preciso enxergar Deus em todos os momentos, enxergar Deus em todos os cenários, na porta que se abre e na porta que se fecha, na crise e também na bonança. Por que eu digo isso, gente? Porque o texto que nós acabamos de ler é justamente isso. Aprenda uma coisa: o Deus que nós servimos é um Deus intencional. O que significa isso? Que Deus faz tudo com uma intenção. Tudo que Ele faz, todas as crises, todas as fornalhas, todos os problemas e também as bonanças, é Deus intencionalmente querendo nos ensinar alguma coisa. Então guarde isso no seu coração. Não importa o momento que você viva, quer seja ele bom ou quer seja ele ruim, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Você se lembra da rainha Esther? Ela está no reinado, e enquanto ela está no reinado, o seu povo está sofrendo. Deus vai levantar Mardoqueu para dizer: cuidado, porque se você se confundir com a bênção, você vai achar que a bênção de Deus é só sobre você, e na verdade, Deus não nos abençoa apenas porque nos achou bonitinho, ou porque somos bonzinhos. Quando Deus nos abençoa, é porque Ele quer fazer de nós uma bênção, com a bênção que Ele nos deu, significando que a bênção de Deus não é só sobre você, a bênção de Deus é para produzir algo através de você. Quando Deus abre uma porta, quando Deus te coloca em um lugar, quando Deus amplia as fronteiras, é porque Ele quer fazer de você uma bênção no teu trabalho, na tua casa, na tua família, no teu lar e aonde você estiver. Não é só sobre mim, é sobre o que Deus quer fazer através de mim. Em contrapartida, o Deus que ensina na bênção também é o Deus que ensina na tempestade. Porque nós pensamos que a tempestade é só um castigo de Deus, quando na verdade o Deus que ensina na bênção também é o Deus que quer nos ensinar na tempestade. E eu explico. Com a Bíblia aberta, acompanhe comigo e veja o que diz Marcos capítulo 6, verso de número 52. Se puder colocar aqui para a gente acompanhar. Marcos capítulo 6, verso de número 52, que conta a mesma história. Marcos 6, 52. Marcos diz que a tempestade que os discípulos estão enfrentando é uma tempestade pedagógica. É algo que Jesus está querendo ensinar para eles. Então Marcos 6, 52 diz:
que eles só estão aonde estão, e só estão nessa tempestade, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Você entende o que Marcos está dizendo? O que Marcos está dizendo, pastor, é que os discípulos só estão na tempestade porque não compreenderam o que Jesus estava fazendo na multiplicação. Guarde algo em seu coração. Tudo que Deus faz, tudo tem um único propósito: glorificar ao Pai e revelar o Cristo como Filho. A multiplicação tem esse propósito. Dentre várias interpretações, a mais simples e mais profunda, ao meu ver, é que na multiplicação Jesus Cristo estava mostrando que Ele era o pão vivo que desceu do céu, que seria repartido para alimentar toda a humanidade. Pergunto, os discípulos entendem isso? Não, porque ficaram tão encantados com a multiplicação que não entenderam o propósito por trás dela. Acreditaram que Jesus estava multiplicando pão e peixe apenas para fazer algo aleatório, apenas para alimentar aquela multidão, e era algo além disso. Como eles não entendem o que Jesus está querendo fazer, então Jesus vai mudar o cenário deles. Já que vocês não aprenderam na multiplicação, então eu tiro vocês da multiplicação e coloco vocês na tempestade. Como é que o texto termina na tempestade? Jesus entra e eles olham e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando os discípulos dizem isso, é eles dizendo: não aprendi quando tudo estava bem, mas Ele me colocou na tempestade e agora eu entendi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda isso. Deus vai nos ensinar. Não importa os cenários, Ele vai nos ensinar. A questão é, ou a gente aprende quando tudo está bem, ou Ele sabe mudar o cenário. Não para nos castigar, não para nos punir, apenas para nos ensinar. Algumas pessoas estão olhando aqui e dizendo: Guilherme, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existem algumas tempestades que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos entendido o tempo de bonança. E Deus está dizendo: depois de um tempo de bonança, em que você acha que é tudo sobre você, eu te lanço numa tempestade, não para te matar, não para te castigar, mas para que você saia dela dizendo, como disse Jó: os meus olhos agora te veem, a minha percepção está maior, porque eu sei em quem eu tenho crido. A primeira coisa que nós aprendemos é essa: Deus vai nos ensinar, quer seja na bonança, ou quer seja na tempestade, Ele vai nos ensinar. A pergunta que surge então é essa: Guilherme, o que Ele quer me ensinar? Então vejamos o texto, as coisas que os discípulos vão aprender e também vão nos ensinar. Primeiro, Evangelho de Jesus escrito por Marcos ainda, capítulo 6, verso de número 48. Marcos vai dar um detalhe que nenhum dos dois outros evangelhos dão. Marcos diz, Marcos 6, 48. E vendo-os Jesus em dificuldade para remar, porque o vento lhes era contrário. Marcos está dizendo que Jesus está os vendo. Jesus está os... Falem comigo. Jesus está vendo. E essa é a primeira coisa que eu preciso aprender nas tempestades. Ele me vê. Você não glorifica, não? Deus me trouxe de Capivari para dizer: eu te vejo. Eu vejo você 24 horas. Não, vamos melhorar um pouco as coisas? Abra sua Bíblia em João capítulo 6, verso 19. Guarde isso, Ele me vê. Agora veja o que diz João capítulo 6, verso 19. João capítulo 6, verso 19, vai mostrar com detalhes aquilo que Marcos já disse. Porque Marcos diz que o barco estava longe, a muitos estádios. Mas João capítulo 6, verso 19 diz: tendo navegado os discípulos uns 25 a 30 estádios,
25 a 30 estádios são mais ou menos 5 quilômetros. Quantos quilômetros, gente? Falem comigo e a gente grava. Quantos quilômetros? Eles navegaram 5 quilômetros. Todos os dois evangelhos, tanto Marcos como João, vão concordar em dizer que Jesus os viu e andou sobre as águas na 4ª vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã. Deixa eu perguntar isso para alguém. Tem alguém aqui que levanta esse horário, 3 e 6 da manhã, para ir trabalhar ou algo assim? Então vocês podem comprovar o que eu estou dizendo. É ou não é a maior escuridão da noite? É ou não é? Jesus estava os vendo, e isso já me assusta. Mas, segundo diz João, Jesus está os vendo a 5 quilômetros de distância, na maior escuridão da noite, e no meio do caos. Isso não te assusta, não? Saber que tem um Jesus que está em cima do monte, e não importa a distância que eu esteja, não importa a escuridão que eu esteja, não importa o caos que eu esteja, nada disso pode roubar a visão dele de mim. Ele está me vendo. Oh, eu quero liberar uma palavra de Deus ao coração de alguém. Você recebe isso? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não importa a distância, não importa a escuridão, não importa o caos, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Primeiro, ele me vê. Não importa a distância, não importa a escuridão, não importa o caos, ele me vê. Segundo, o Deus que vê é o Deus que vem. Vocês estão comigo aqui? Posso falar com eles, pastor? Posso? Vocês podem falar comigo isso? Isso é pedagógico e aí a gente grava melhor. Vocês podem? Vamos lá? Primeiro, fale comigo. Primeiro, mais forte. Primeiro, ele vê. Segundo, ele vem. Ele vem. Ele vem é uma certeza. Uma certeza porque ele falou que viria. Ele diz: vão na frente, que depois eu vou. Se ele disse que vai vir, irmão, tenha certeza, ele vai vir. Se ele falou, ele vai fazer. E eu explico por quê. Porque ele não pode mentir. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine você que eu venho aqui, olho para você e digo: essa caixa de som é amarela. Você vai olhar para mim e vai dizer: Guilherme, isso é mentira, porque a caixa de som é preta. Agora, se Deus descer aqui e dizer que essa caixa de som é amarela, a hora que a gente olhar, é amarela. Porque ele não pode mentir. Porque tudo que ele fala, acontece. Eu não sei se você crê, mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Se Deus falou, ele vai fazer. Nem que para isso precise abrir mar, nem que para isso precise fazer água sair da rocha, nem que para isso precise fazer corvo mandar comida, nem que para isso precise fazer maná cair do céu. Se ele falou, ele é fiel para cumprir, e ele vai fazer. Então ele diz aos discípulos: vão que depois eu vou. Se ele não pode mentir, ele vai vir. A questão é, o Deus que vê e o Deus que vem, com certeza vem. Mas a pergunta é: como é que ele vem? E aqui está o problema. Meu amigo, eu sei que ele vai vir. E eu sei que ele vai me socorrer. Mas todo dia eu me pergunto: como? Quando? Deixa eu dar uma resposta de Deus para alguém aqui? Não sei. Posso ser profeta de Deus para a vida de alguém aqui? Eu não sei como ele vai fazer. Eu não sei quando ele vai fazer. Mas eu vim com uma palavra de Deus e a palavra é essa: se ele falou, ele vai fazer. Não importa como e nem quando. Se ele disse que viria, se ele disse que te curaria, se ele disse que abriria a porta,
Se ele disse que faria o milagre, ele é fiel para cumprir. Por que eu digo isso, gente? E agora nós vamos entender. É uma certeza no nosso coração que ele vem. Mas é uma dúvida como ele vem e quando ele vem. E eu explico. Veja o que diz o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6 e verso 22. Ele vê e ele vem. Mas a questão é como ele vem. João capítulo 6, verso 22 diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido a sós. Perceba o que João está dizendo. João diz que no outro dia de manhã, a multidão que comeu peixe, olha aqui para mim, a multidão que comeu pão e peixe, vai voltar para a praia. Quando eles chegam na praia, eles não encontram nada ali, a não ser um barquinho. E eles ficam se perguntando, como pode acontecer isso? Porque nós vimos os discípulos entrarem e irem para o outro lado. Nós vimos Jesus nos despedir e subir ao monte. Agora, nem Jesus está aqui, e nem os discípulos estão aqui. Só esse barco. Como é que ele foi para o outro lado? Pergunto e vocês respondem. Quem que você acha que foi que deixou esse barquinho para Jesus? Os discípulos. Isso é óbvio. Jesus diz, eu vou depois. Aí eles pensam, então vamos juntar tudo num só e deixa um barco para ele. Porque se ele diz que vai vir, a gente deixa o barco que ele vai vir de barco. É por isso que os discípulos se assustam quando veem um Jesus andando sobre as águas. Porque eles não estão esperando um Jesus sobre as águas. Eles estão esperando um Jesus de barco, com o barco que ele deixou. E é essa a questão. Deus está dizendo, se você achar que eu vou vir do jeito que você pensava, você vai ficar assustado. Alguém recebe o que eu estou ministrando? Eu quero profetizar ao coração de alguém que Deus vai fazer, mas não vai ser com o teu barco, não vai ser do teu jeito, não vai ser com os teus conselhos, não vai ser com a tua influência, não vai ser com a tua força. Ele vai dar um jeito, mas ele vai fazer o milagre acontecer. Alguém recebe o que eu estou pregando? Se você quiser e puder, levante uma mão, porque eu queria liberar uma palavra profética ao coração de alguém. Pastor, Deus me trouxe de Capivari para dizer para alguém, eu não preciso do teu barco, eu não preciso dos teus conselhos, eu não preciso da tua influência, eu uso quem eu quero, eu levanto quem eu quero, eu faço do jeito que eu quero, mas receba essa palavra, vai ter milagre acontecendo. Eu não sei como. Pare de se perguntar como. Pare de se perguntar quando. E apenas tenha fé. Ele vai fazer. É essa a fé do Salmo 121. Quando o salmista diz, eu elevo os olhos para os montes, e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Então o verso 2 ele diz, o meu socorro vem. Pergunto, quando? O salmista diz, o meu socorro vem no sábado à noite? O salmista diz, o meu socorro vem domingo de manhã? Não, porque ele não sabe. Mas ele tem fé no caráter de quem prometeu. E o caráter de quem prometeu é esse. Não dá para mentir. Não tem como voltar atrás. Não tem como abnegar a própria palavra. Então se ele falou, eu não quero saber quando, eu não quero saber como, eu não quero saber através de quem. Eu sei que ele vai fazer. Recebe essa palavra no teu coração essa noite. Se Deus disse que vai te abençoar, eu não sei como, mas Ele vai. Se Deus disse que vai abrir, eu não sei como, mas Ele vai. Se Deus disse que vai salvar a tua casa, eu não sei como, mas eu vim aqui para dizer, Ele vai fazer conforme Ele falou. Porque Ele faz. Então, primeiro, Ele vê. Segundo, Ele vem. Não como eu pensava.
Não como eu queria, mas ele vem. Terceiro, o Deus que vê é o Deus que vem e é o Deus que fala. Vocês não glorificam, não? Vamos lá. Falem comigo para a gente gravar. Diga primeiro. Vocês podem fazer ao contrário. Eu digo primeiro e vocês dizem ele vê. Segundo, ele vem. Só para a gente gravar. Diga, eu vou dizer primeiro. Segundo. Terceiro. Ele fala. Porque o Deus que me vê é o Deus que vem. Porque Deus não é imparcial ao meu sofrimento. Quando Deus me vê no problema, Deus não é o tipo de pessoa que olha lá de cima e diz, doeu, né? Que difícil. A vida é assim mesmo. Deus não é assim. Quando Deus me vê no problema, Ele é o tipo de pessoa que pula lá embaixo comigo. Pega na minha mão e diz, doeu em você, doeu em mim, porque eu estou aqui. Sofreu para você, sofreu em mim, porque eu também estou aqui. É por isso que quando Nabucodonosor olha, ele vai estranhar, ele vai dizer, lancei 3. Mas agora eu estou vendo 4. Porque Jesus estava olhando dizendo, eu não vou apenas ficar vendo, eu vou descer onde eles estão, eu vou sofrer com eles, e depois eu vou levantar eles para um nível maior que está por vir. Então ele vê, ele vem. Terceiro, ele fala. Ô gente, é tão gostoso saber que no meio do caos ele vai falar. Porque tudo começa com uma fala dele. Tudo estava um caos, sem forma e vazia. Mas ele disse, ele falou. E a palavra dele é capaz de produzir a partir do que não tem. Posso liberar uma palavra profética de Deus ao teu coração? Deus está dizendo, é muito barulho no meio desse caos. É barulho de corda. É um dando comando, abaixa isso, levanta aquilo. É vento para cá, é vento para lá, é água para todo lado. Mas se prepare para ouvir a voz de Deus no meio desse caos. Eu estou pregando para a gente que está dizendo, Guilherme, eu não consigo ouvir nada, eu só escuto barulho, eu só escuto ruído, eu não sei quem ouve mais, eu não sei se eu ouço a internet, eu não sei se eu ouço o noticiário, eu não sei se eu ouço a televisão, eu não sei se eu ouço a estatística, mas eu vim aqui para dizer que a igreja de Jesus Cristo silencia tudo que está acontecendo fora e segue ouvindo a voz do nosso pastor. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Mas olha aqui para mim. O Deus que vê é o Deus que vem. E também é o Deus que fala. E eu pergunto de novo. Com quem ele fala? Como ele fala? O texto responde. E o texto diz, pastor, que no meio do caos, Jesus vai liberar uma palavra. Os discípulos estão desesperados. A gente vai morrer. Agora acabou. Porque está vindo um fantasma aí. Não tem mais jeito. Aí Mateus 14, 27. Diz que Jesus, do meio da tempestade, vai olhar para eles e vai dizer. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Falou a quem? Aos discípulos. Perceba que nesse texto Jesus não vai falar com a tempestade. Não, em momento algum. Nesse texto aqui, Jesus não acalma a tempestade. A tempestade para sozinha quando ele entra. Não é isso? Porque nesse texto, Jesus não vai falar com o problema. Nesse texto, Jesus vai falar com os discípulos. No meio dos problemas. Posso liberar uma palavra de Deus para a sua vida? Você não vai ficar bravo comigo? Escute isso. Vão ter dias que você vai sair de casa. Vir para um culto como esse. Voltar para casa. E quando você chegar lá, o problema ainda vai estar lá. Olha, ninguém glorificou agora. Me ajuda? Vão ter dias que você vai vir do trabalho dizendo, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando você voltar para o trabalho, o problema ainda vai estar lá. Vão ter dias que você vai sair de casa com uma crise. E você vai dizer, Deus, eu vou voltar para lá e vai estar tudo resolvido. Você vai voltar para lá e vai estar tudo um caos do mesmo jeito. Porque tem dias
que Deus não vai acalmar o seu problema. Como em Marcos 4,35, quando Jesus está deitado dormindo sobre uma almofada, os discípulos correm para ele e dizem: mestre, não se dá que pereçamos. Ele levanta, repreende o mar, acalma o vento, tudo se fez bonança. Aí ele vai falar com o problema e depois ele vai virar para os discípulos e vai dizer: homens de pequena fé. Marcos 4,35, primeiro fala com o problema. Depois de resolver o problema, fala com eles. Aqui não. Aqui Jesus não resolve o problema. Aqui Jesus vai resolver eles. Eles não me entendem não. Eu queria que você recebesse isso. Deus está dizendo: vão ter dias que enquanto você está aqui, eu vou silenciar a tempestade lá. Vão ter dias que enquanto você está aqui, eu vou falar com o teu problema lá. E quando você voltar, vai estar tudo em paz. Mas vão ter dias que enquanto você está aqui, eu não vou resolver lá, mas eu vou resolver você, para que você saiba lidar com o que está acontecendo lá. Oh meu Deus, eu queria que você recebesse isso. Levante uma de suas mãos se você quiser e puder. Levante as duas com barulho de glória. Você consegue? Eu sou agitado assim mesmo. Pastor, eu vim aqui profetizar e dizer que Deus vai acalmar o coração de algumas pessoas. E Ele está dizendo: mesmo que a tempestade não pare, mesmo que o caos não se resolva, eu vou te dar paz essa noite. Eu vou te dar tranquilidade essa noite. Eu vou te dar descanso essa noite. Eu vou resolver você. Você consegue receber paz de Deus no teu coração agora? Eu profetizo estratégia de Deus para alguém aqui. Eu profetizo discernimento de Deus para alguém aqui. O vento vai soprar, a crise vai bater, mas eu vou estar olhando para ele dizendo: quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. Sabe por que é que Jesus não vai falar com o problema? Porque o maior problema nesse não é a tempestade, não a que está do lado de fora. O maior problema nesse texto é a tempestade que fez aqui dentro do coração dos discípulos. E Jesus sabe tratar algo pela raiz. Jesus sabe que gente problemática gera problema. Eu não sei porquê, mas eu vou dizer isso. Jesus sabe que gente bagunçada gera problema onde não tem. E aí ele acalma tudo, ele resolve tudo, mas você está tão bagunçado que você fica preocupado onde o diabo está escondido. O que é que vai acontecer agora? E aí você arruma problema onde não tem. Então Deus me trouxe aqui para dizer: antes de resolver o teu problema, eu vou resolver você. Porque se eu resolver você, o teu problema se torna nada. Eles não recebem o que eu estou pregando não. Eu dirigia para cá e Deus disse algo ao meu coração, pastor. Eu dirigia para cá e Deus disse que a maior arma que o diabo tem lançado hoje nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nos nossos jovens e em qualquer pessoa é justamente a mente. Porque o diabo sabe que uma mente bagunçada não consegue crer. O diabo sabe que uma mente tempestuosa não consegue ver nada. E enquanto a mente estiver bagunçada, a gente vai dizer: vou morrer. Acabou. É um fantasma. Porque o Pedro que está com a mente bagunçada, dizendo que vai morrer, é o mesmo Pedro que depois que recebe paz, tem capacidade de olhar e dizer: se for o Senhor mesmo, então me manda ir ter contigo. Porque eu com a mente bagunçada só consigo ver problema, mas eu com a mente em paz consigo olhar para o problema e dizer: se é Ele que está andando, Ele também me dá poder para andar por cima disso. Não sei se você crê, mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Deus está dizendo para alguém: eu vou derramar paz no teu coração essa noite. Eu vou derramar descanso na tua alma essa noite.
Se prepare para sair daqui dizendo: parecia um problemão, mas agora eu acho que é um problema pequeno. E Deus está dizendo: não é o problema que ficou pequeno, é a minha paz que desceu sobre a tua vida. Eu quero continuar, mas o Espírito Santo me impulsiona a dizer que há uma paz de Deus descendo sobre esta casa. Eu não sei se você crê, mas Ele vai te acalmar. Levante a mão se você quiser e puder. Você consegue sentir a paz de Deus nesse ambiente? Você consegue levantar um clamor de Deus aqui essa noite? A tempestade está de pé, o problema está de pé, mas a paz de Cristo está no meu coração. Eu sei em quem eu tenho crido. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vocês estão comigo aqui ainda? Vamos lá? Primeiro. Falem comigo. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto e último. Ele entra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a gente gravar pela última vez. Primeiro. Falei mais forte. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quando ele entra. Quando ele entra. Eu preciso de alguém que seja bom de matemática. Tem alguém aqui que é bom de matemática? Eu sei que até os bons têm medo de levantar a mão, porque eu sou assim também. Vamos lá, vamos lá. Me ajudem. Jesus despede os discípulos ao cair da tarde. 6 horas da tarde. Sim ou não? Vamos ficar com 6. O texto diz que ele vai caminhando sobre as águas entre 3 e 6 da manhã. Vamos ficar com 3 da manhã. Das 6 da tarde até 3 da manhã, são quantas horas? 9. 9, né? 9. Pergunto e vocês respondem. João 6,19 diz que eles andaram quantos quilômetros? Vocês lembram? Quantos quilômetros? Faça uma conta comigo. 9 horas remando. E em 9 horas, eles conseguiram andar 5 quilômetros. Essa conta fecha para você? Porque para mim não. Esses dias, eu e minha esposa, a gente foi fazer uma caminhada. E pastor, no meio da caminhada eu voltei e eu queria ligar para o Guinness Book, porque eu bati um recorde. Em 5 quilômetros. A gente fez em quanto tempo, meu amor? 1h30. Foi um recorde para mim. Eu estou vendo essa chocarrice. Para mim foi um recorde. 5 quilômetros, 1h30, andando. Mas o texto diz que eles estão navegando há 9 horas. E em 9 horas, 5 km. Pastor, se for para navegar 9 horas, para andar 5 quilômetros, eu entendo Jesus, é mais fácil ir a pé. Pergunto e vocês respondem. Por que é que eles estão se esforçando muito? 9 horas. E tendo pouco resultado? 5 quilômetros. Por quê? A resposta está no texto. Porque o vento lhes era contrário. Sabe o que é ter calo na mão? Sabe o que é suor no rosto? Parece que não anda. 9 horas para render 5 quilômetros. Porque tudo que eu faço
parece que gera um efeito contrário, porque o vento me empurra de volta para onde eu saí. Mas eu quero ler isso, e eu quero ler, e se você não glorificar, não é porque eu estou pregando não, é a palavra de Deus. Eu quero ler o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6, verso de número 19, João capítulo 6, verso 19, diz que eles andaram de 25 a 30 estádios, mas veja o que diz João capítulo 6, verso 51, João capítulo 6, verso 51, eles estão remando 9 horas, não sai do lugar, 9 horas, não anda, 9 horas, parece que o barco não quer sair, 9 horas, parece que nada acontece, mas o texto diz, pastor, que Jesus entra, e quando ele entra, tudo para. Me ajude se você puder. Guarde isso em seu coração. Quando Jesus entrar, tudo que estava te paralisando, vai paralisar na hora. Eles não recebem não, eles não recebem não. 9 horas, 5 quilômetros, porque o vento está empurrando para trás. O texto diz que quando Jesus pisou, o que estava parando eles para. O que estava impedindo de avançar para. Pastor, Jesus não vai entrar para colocar um motorzinho no barco. Jesus não entra e diz, senta, sossega, que eu vou colocar um motorzinho aqui, a gente põe gasolina e a gente chega rapidinho. Ele não faz isso. Jesus vai entrar e a gente vai continuar remando. Jesus vai entrar e a gente vai continuar se esforçando. Jesus vai entrar e diferente de alguns evangelhos aí que dizem, sossega agora, fica tranquilo porque ele vai entrar. Deus me trouxe aqui para dizer, continue orando, continue jejuando, continue lendo a Bíblia, eu vou entrar, mas quando eu entrar, não é para te paralisar, é para parar o que está te parando, e a gente vai remar até o destino desejado. Alguém recebe isso? Levante uma de suas mãos se você quiser. Levante as duas com barulho de glória, você consegue? Deus me trouxe aqui para dizer, hoje é o dia que eu paro o que estava te paralisando. Hoje é o dia que eu dou um basta nisso que estava te travando. Eu sei o que é tentar e não sair do lugar. Eu sei o que é remar e não render. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, se prepare, porque haverá numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele entra. E ele entra para parar o que me parava. Não para me dar conforto. Só para me dar resultados. Estou pregando para a gente aqui que está dizendo, Guilherme, não aguento mais. Calo na mão. Suor no rosto. Deus sabe o quanto eu estou tentando. Não anda. E Deus me trouxe aqui para dizer, continue. Porque é questão de tempo até eu entrar. Continue remando. Porque todas essas orações valerão a pena. Todo esse tempo na minha presença vai valer a pena. Eu venho, eu busco, eu estou no culto, parece que meu marido não muda, parece que as coisas não andam. Deus me trouxe aqui para dizer, é até eu pisar o pé. Porque o dia que eu pisar o pé, continue vindo, continue jejuando, continue orando, mas se prepare para produzir 30, 60 e 100, porque vai ter resultados. Mas olha aqui para mim, e agora eu encerro mesmo. Eu quero terminar dizendo e lendo o que está escrito em João capítulo 6, verso de número 21. João 6, 21 diz, então eles, os discípulos, de bom grado o receberam. E logo, o barco chegou ao seu destino. Logo. Perceba que eles estão 9 horas remando, para andar só 5 quilômetros. O mar da Galileia é uma extensão gigante. Pela conta,
São pelo menos mais 18 horas remando. São pelo menos mais 20 horas remando, só para chegar do outro lado. Mas o texto diz, e a ideia do texto é, que eles atracam, um olha para o outro e diz, chegamos? Mas já? Pelos cálculos era mais um dia de viagem. Mas ele parou o que me parava. E o que era para acontecer em um dia, aconteceu em pouco tempo. Eles não recebem não. Posso liberar uma palavra de Deus para a sua vida? Deus não vai te dar nada sem que você esteja preparado. Mas a partir do momento que Ele te preparar no fogo, Ele vai acelerar o processo. E o que deveria acontecer em anos, acontecerá em meses. O que deveria acontecer em décadas, acontecerá em anos. Eu não sei se eles acreditam no que eu estou pregando, mas eu sinto um aceleramento profético de Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer, se prepare, eu vou empurrar as coisas, eu vou acelerar as coisas. E a gente vai chegar dizendo, foi o Senhor quem fez isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Levante a mão pela última vez, se você quiser e puder. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele está te vendo. Ele vê seu choro, Ele vê sua lágrima, Ele vê seu sofrimento, Ele está te vendo. Receba essa palavra. Para alguns Ele já está vindo te socorrer. Não vai ser do jeito que você queria, não vai ser como você esperava, mas Ele vai aparecer no meio disso. Para outros, Ele está liberando apenas uma palavra, e a palavra é descansa, eu tenho controle. Descansa, ainda não resolveu, mas eu estou aqui. Descansa, ainda tem barulho de água, mas eu estou chegando. Descansa. E para outros, Ele vai entrar essa noite para dizer, chega de sofrer, chega de chorar, vai continuar remando, mas a gente vai chegar em nome de Jesus para cumprir o propósito estabelecido. Se coloque de pé se você puder. Feche os seus olhos aonde você estiver. Ele está te vendo, Ele está vindo ao seu encontro. Ele vai falar no meio disso. E Ele vai entrar em algumas embarcações aqui. Feche os seus olhos. E de olhos fechados, nesse mesmo espírito de adoração, eu quero fazer um convite para alguém. Debaixo da orientação de Deus e debaixo da liberdade do nosso pastor, eu quero fazer um convite para alguém. Para alguém que entrou aqui dizendo, Guilherme, eu estou no meio do caos. Guilherme, eu estou no meio de uma escuridão. Guilherme, eu estou muito distante. Deus está dizendo, não importa a distância que você se afastou, eu estou te vendo. Não importa a escuridão que esteja a tua alma, eu estou te vendo. Não importa o caos que o inferno ou que o pecado fez, eu estou te vendo. Eu não abro mão de olhar para você. E eu estou querendo vir aqui para correr na sua direção essa noite. É só você deixar eu entrar. E quando eu entrar, não vai ficar mais fácil, só vai valer mais a pena. Quando eu entrar, não vai ter facilidades, vai continuar chorando, vai continuar remando, vai continuar sofrendo, mas vai chegar em tempo recorde. Quero fazer um convite para alguém. E a igreja em intercessão, quero fazer um convite para alguém que ainda não conhece a Cristo. Ou que por algum motivo se distanciou. Ele está dizendo, não importa a distância, eu te vejo. Não importa a distância, eu estou te observando e eu te amo. Se tem alguém que quer aceitar ao Senhor, conciliar com Ele. Se você quiser e puder, faça um sinal com a sua mão, nós queremos apenas orar por você. Tem alguém? Faça um sinal com a sua mão. Continue orando, continue intercedendo. Faça apenas um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Guilherme, eu me distanciei. Eu estou numa escuridão. Deus está dizendo, eu te vejo. Eu te vejo e eu estou disposto a me mover na tua direção.
Eu estou disposto a falar com você no meio desse caos. E eu estou disposto a entrar se você quiser. Tem alguém que quer aceitar ao Senhor ou reconciliar com Ele? Faça apenas um sinal com a sua mão. Nós como igreja vamos orar e a liderança vai estar orando e acolhendo a sua vida para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Tem alguém? De olhos fechados ainda. E eu quero fazer um segundo convite. Posso, pastor? E esse segundo convite é para você que ainda e já está aqui, mas entrou por essas portas dizendo: Guilherme, só Deus sabe o caos que está. Só Deus sabe a escuridão que está. Só Deus sabe quanto as minhas mãos estão doendo. Só Deus sabe o quanto eu estou me esforçando. E parece que não vai. Parece que sempre tem um vento contra. E Deus me trouxe aqui para dizer: o vento que te empurrava para trás, o vento que era contrário para te paralisar, eu vou fazer se tornar o vento de Êxodo 14. Porque Êxodo 14 diz que um vento soprou contra e veio abrindo o mar para o povo passar. E Deus está dizendo: o que era contra, te empurrando para trás, não tendo o resultado pelos esforços, eu vou fazer vir contra, mas vir abrindo o caminho. E a gente vai conseguir chegar, porque Ele vai entrar no nosso barco. Se tem alguém que saiu de casa dizendo: Guilherme, eu creio que Ele vai entrar. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que Ele me vê, que Ele vem, que Ele vai falar e que Ele vai entrar. E eu quero viver esse tempo. Eu quero que todo o esforço vale a pena, porque só Deus sabe o meu cansaço. Deus está dizendo: eu estou aqui para renovar suas forças. Se tem alguém aqui assim, saia do seu lugar e venha aqui no altar. Nós iremos orar por você e nós iremos orar com você agora. Sai do seu lugar e corre aqui. Vem, porque Deus está te renovando essa noite. Vem, porque Deus vai te fortalecer essa noite. Ele vai te dar ânimo nas mãos, Ele vai te dar ânimo nos braços para continuar remando em busca dessa causa. E Ele está dizendo: a partir de hoje vai valer a pena. A partir de hoje vai valer a pena. A partir de hoje vai valer a pena. Se tem alguém, sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por você. E nós vamos orar com você agora. Feche os seus olhos, toda a igreja. Eu te espero. Vem, 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 vem. Ele veio aqui para parar o que estava te parando. Ele veio aqui para dar um basta naquilo que estava te paralisando. Eu não sou menino para dizer o que vou dizer, mas eu sinto que há uma graça de Deus nessa casa essa noite. E Ele está dizendo: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Sinta o toque do Espírito agora na tua alma. Receba renovo de Deus no teu espírito agora. Receba batismo com o Espírito Santo. Ele vai entrar. Fecha os seus olhos, eu ainda te espero. Sai do seu lugar, corre, 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 corre. Porque Ele vai parar o que estava te parando essa noite. E a gente vai chegar mais rápido do que a gente pensava. Não pela nossa força, mas porque Ele vai dar um resultado extraordinário a partir dessa noite. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Se você puder, estenda a sua mão para cá. Quem é o homem que teve o poder e ore comigo, e ore por eles. Sobre em nome de Jesus. o mar. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de
puder, estenda suas mãos para cá. Estenda sua mão para cá e ore comigo, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, porque o Senhor falou conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que nada pode roubar o teu olhar da nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está nos vendo. Nós sabemos que os teus olhos nos contemplam, sabe do nosso sofrimento. Mais do que isso, sabemos que o Senhor está se movendo para causas aqui essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós acreditamos que a tua palavra veio para acalmar os corações. E mesmo que os problemas não se resolvam lá fora, a gente vai sair daqui em paz, descansando e acreditando que o Senhor falou conosco e a tua palavra permanecerá de pé. Em nome de Jesus, ó Pai, não apenas nos veja, não apenas venha, não apenas fale, mas entra na nossa vida essa noite. Entre em alguns casamentos, ó Pai, entre em algumas empresas, entre em algumas vidas sentimentais, ó Pai, para paralisar toda essa arma do diabo, para nos lançar para trás, para que nós possamos chegar ao porto desejado, dizendo que o Senhor é bom. Renova as nossas forças, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Se você